Bom dia, galera, tudo bem? Sou a Natasha, sou estudante de licenciatura em Artes Visuais da Uninter, aqui no Polo de Santa Cruz do Sul. Meu RU é 1718567. Esse trabalho que eu estou apresentando agora para vocês é o estágio de projeto de artes. Devido à pandemia, a gente está apresentando ele online. Bom, para começar, eu escolhi ler uma poesia da Aurora Reis, que ela foi uma muralista mexicana, a primeira muralista mulher mexicana, e começa assim. Prisioneira de la noche la luna, crece madura. Era una. El amor le dijo un día 7 palabras desnudas. 7 lunas. Asiste a mi corazón la estrella de luz más pura. Era una. 7 satélites blancos entre mi sombra y la tuya. 7 lunas. Mi sombra en tu sombra y la sombra de otra figura. Era una. Estrella de 7 siglos. Perde la menoría muda, 7 lunas. Barra ríos de silencio, lenta lágrima nocturna. Era una. 7 círculos azules abre el agua profunda. 7 lunas. Eclipse de 7 lunas de Aurora Reis. Bom, vocês vão entender por que eu escolhi a Aurora Reis para ler. Tentar recitar. Enfim. Bom, o meu trabalho como estágio é de um projeto de artes no turno inverso da escola, para anos finais ou iniciais do ensino fundamental. Eu escolhi os anos finais do ensino fundamental e o projeto de artes é com referência ao muralismo mexicano. E primeiro eu apresentaria ele para a direção da escola, né? E depois, após a aprovação, apresentaria para os alunos, né? Qual é a ideia? Bom, é fazer um mural, só que não é obrigatório que todos os alunos participem. Ele vai ser por meio de inscrição. São 15 vagas para esse projeto de artes. E essas vagas, elas são para as meninas. E vocês vão entender por que também ao longo do vídeo. E funciona mais ou menos assim. Após apresentar o projeto para a direção da escola e ele ser aprovado, passaria nas turmas de ensino fundamental aos anos finais e convocaria para inscrições garotas, artistas ou que gostariam de pintar e participar desse projeto de artes. Aí, esse projeto teria um total de uma semana para realização. Não ia custar nenhum valor e ele ia funcionar, vai funcionar no caso, se for aprovado em algum momento, sempre no turno inverso da escola, no horário de funcionamento, e estaria lá todo o tempo para supervisionar o andamento desse projeto, né? E também orientar quanto a como utilizar os materiais, a questão do esboço, etc. No primeiro dia de projeto, eu explicaria para as minhas alunas o que é o muralismo. Bom, o muralismo, ele é uma expressão, uma linguagem artística. O muralismo mexicano, ele é conhecido por ser uma expressão revolucionária que teve início no começo dos anos 1910, do século XX, né? Devido à Revolução Mexicana.
E então as temáticas desses murais naquela época, eles sempre eram voltadas a, por exemplo, a queda do Império, a luta dos camponeses, dos agricultores, a reforma agrária. Também muitos dos murais aparecem, né, pessoas ligadas ao Partido Comunista. Muitos dos muralistas e das muralistas faziam parte, né, do Partido Comunista. E também, enfim, muitos desses murais eles falavam sobre o cotidiano do povo mexicano, como a população, as celebrações, a questão da agricultura e etc. Aí agora vem a parte de por que esse projeto ele é voltado para exclusivamente as meninas. Bom, no México, desde aquela época, os homens ganharam muita visibilidade, os homens artistas, muralistas, tanto que quando for colocar no Google muralismo, a maioria das matérias que aparecem, e trabalhos feitos também, tipo faculdade, pesquisa, é sobre os homens muralistas do México. Tem até um trio, assim, que eles chamam de os três grandes, que é Diego Rivera e... deixa eu ver o nome que eu esqueci aqui. Peraí. Ai, meu Deus. Aqui. Davi Alfonso Siqueira e José Clemente Oresta. Eles são considerados, né, os três grandes do muralismo. Só que... privilegiados. Então, eles se tornaram, né, super famosos, tiveram vários convites para pintar em vários lugares, enquanto as mulheres eram invisibilizadas. As mulheres artistas, elas não recebiam convites para pintar nos lugares, o trabalho delas era julgado de forma totalmente diferente. E aí a minha cabeça começou a borbulhar. Eu queria saber, cadê as mulheres do muralismo? Então, só quando eu coloquei no Google mulheres que pintavam muros no México, mulheres artistas muralistas do México, é que começaram a surgir nomes. Antes, só com a palavra muralismo, não anexavam mulheres, né, na pesquisa, tipo, direto, assim, não aparecia, enfim. E aí eu descobri que... isso é muito triste, mas tudo bem, vamos lá. Que enquanto os homens pintavam em torno da sua vida 20 murais, as mulheres pintavam 3 em toda a sua vida no México. E, além disso, o nome delas na pesquisa, né, sempre apareciam poucas notas, assim, as biografias de algumas dessas artistas eram extremamente curtas, não tinha muita informação. Aí eu fui mais a fundo, meu Deus, preciso pesquisar, como assim? Aí eu encontrei um site, que é um blog, que se chama Luchadoras, ele é em espanhol, ele é um blog mexicano, feito por mulheres mexicanas, que tem uma pesquisa sobre uma mulher que fez uma pesquisa sobre as mulheres muralistas. E esse blog, Las Luchadoras, ele tinha essa pesquisa, né, que é base, né, para essa criação desse projeto. E lá, nesse blog, estava escrito um pouco sobre o livro que foi criado pela Dina. O nome dela é Dina Kamisarenko Mirkin. Ela é argentina, historiadora, professora, curadora e também ela tem mais alguma coisa que ela é tipo o top das galáxias. E ela fez essa pesquisa. Tudo surgiu num dia que ela estava no México, perto de um metrô, de uma cidade bem famosa, que agora eu esqueci o nome, mas enfim. E ela viu o mural,
E ela, nossa, que mural lindo, quem que fez? Daí ela foi procurar, né, tipo, alguma assinatura e tal. E ela descobriu que aquele mural foi feito por uma mulher. E então, até então ela nunca tinha ouvido falar sobre uma mulher que pintou um mural. E ela resolveu começar uma pesquisa. Ela começou a investigar e fazer toda uma pesquisa para descobrir quem eram as mulheres muralistas do México. E ela começou a se perguntar, né, por que as mulheres não aparecem na história da arte? Por que as mulheres muralistas não aparecem na história da arte? E aí surgiam perguntas: quem são elas? Como elas pensavam? O que elas queriam pintar? Como elas pintavam? E também por que elas foram invisibilizadas na história da arte, né? Então ela começou a pesquisar, enfim. E como uma historiadora, né? Ela percebeu, né, o privilégio do gênero masculino na arte. E nesse caso, assim, gigantesco, o quanto isso pode afetar a vida das mulheres artistas. E assim, só para vocês terem uma ideia, teve um blog que apareceu, a Aurora Reyes, que é a primeira mulher muralista. E nesse blog, quando tava escrito Aurora Reyes, não tava escrito ela, tava escrito ele, sabe? Enfim, aí a Dina, que é essa historiadora que fez essa pesquisa, que escreveu um livro chamado, deixa eu lembrar o nome do livro, que é muita coisa, né? As Eclipse de 7 Lunas, Mulheres Muralistas em México. Ela escreveu um livro inteiro sobre mulheres muralistas. E aí, eu vou citar para vocês 7 delas. Mas antes, quero dizer assim, ó. Esse projeto, ele tem esse intuito de ser, o convite ser para as meninas, por um motivo que é esse, né? Pela oportunidade. Na maioria das vezes, a gente sabe que as mulheres são deixadas de lado na arte. Falo isso porque sou artista, sei disso. E a gente tem aí historiadoras para contar a história do que acontece, né? Por vivermos em um mundo extremamente machista e patriarcal. Então, esse projeto é voltado para as meninas. E aí, essa história aqui que eu tô contando pra vocês, dessa pesquisa e tudo mais, essa história verídica, é a que eu vou contar para as minhas alunas. E, enfim. Aí, a gente tem a Aurora Reyes, que é a primeira mulher muralista no México. E ela pintou muitos murais, não tantos quanto talvez ela gostaria. Mas nós temos também a Rina Lazo, Fanny Rabel, Regina Raul, Olga Costa, Leonora Carrington, Maria Izquierdo e Helena... Deixa eu lembrar o nome completo da Helena. Helena Huerta, 8 nomes. Só para vocês terem uma ideia, a Helena Huerta pintou mais de 500 metros quadrados de mural. Ela pintou, é uma escola agrícola, se eu não me engano. Todo o prédio, assim, ó, é esplêndido. E aí, tudo isso eu fui pesquisar para descobrir quem eram as mulheres muralistas e tudo mais. Isso datados, assim, 1930 a 1990 e alguma coisa. Algumas faleceram em 2019, outras em 2000, e aí por aí. Enfim, mas... imagina,
Ela pintou 500 metros quadrados, mais de 500 metros quadrados de pura arte, pura história do lugar onde ela viveu e vivia, enfim, contando sobre a luta das mulheres, a Revolução Mexicana, a Reforma Agrária, tudo enorme, gigantesco. E o que eu encontrei sobre isso no YouTube foram 3 vídeos de quase 3 minutos cada um, por um homem contando a história dela, né, e um pouco da história do mural que ela fez. Isso só depois de muita pesquisa. E esse vídeo tem, assim, ó, pouquíssimas visualizações. Eu vou deixar o link para vocês olharem e vocês verem a obra de arte que ela criou. E aí, né, essa pesquisa da Dina e esse livro da Dina são base teórica e referência para a criação dessa aula, juntamente com o livro Mulheres que Correm com Lobos, da Clarice Píncola Estés. E, bom, por que que eu escolhi esse livro? Vou contar pra vocês. Vou pegar o livro. O livro da Dina eu não tenho ele, tá? Mas o da Clarice eu tenho. Clarissa. E eu li ele muito rápido, porque ele é muito bom. Bom, enfim, esse é o livro. Leiam, isso é uma indicação literária maravilhosa. E é um livro para todas as horas. Literalmente, assim, para todas as horas. E eu vou pegar um trecho do livro para ler para vocês. Mas é só um trechinho. Um trecho do trecho. O nome desse livro, ele é Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem, Mulheres que Correm com Lobos. Ele é Clarice Píncola Estés, que foi a pesquisadora, escritora, historiadora também. A Clarice, ela fez uma pesquisa gigantesca, né, a nível mundial para poder escrever esse livro. E ela, inclusive, recebeu um prêmio por esse livro. E alguns outros prêmios por outros livros. O referencial, a pesquisa desse livro é gigantesca, assim, ó, se eu vou mostrar pra vocês, tá? O tanto de coisa que ela leu pra poder escrever esse livro. Meu Deus. Olha isso. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso. Tudo isso é referência pra ela, ó. Tudo isso ela leu, ela pesquisou. Enfim. E aí, eu escolhi esse livro porque ele é um presente para todas as mulheres, eu acredito. E ele é escrito por uma psicanalista, né, também, historiadora, que resolveu voltar todo um movimento da vida dela para pesquisar sobre o arquétipo da mulher selvagem e como a gente vive, como é ser mulher no mundo todo e como funcionam dentro da nossa mente como funciona a nossa mente, a nossa psique, como é que funciona a nossa intuição, a importância da gente ouvir a nossa intuição. Tudo neste livro que é maravilhoso. E aí, ele é base pra mim pra muitas coisas, não só pra seguir o meu fluxo de caminho, minha vida, como pros meus estudos. E aí, tem um texto, que são vários textos, e daí então, são várias análises, são vários contos, mitos. Esse livro é muito completo, gente, você leia. Mas enfim, vamos lá. Ele fica na página 215. É um parágrafo, o último parágrafo do texto Isolamento como Dádiva. É assim. Apesar de ter seus aspectos negativos, a psique selvagem consegue consistir ao Vamos de novo. Apesar de seus aspectos negativos,
A psique selvagem consegue resistir ao isolamento. Valeu, carro. Então, como eu disse para vocês, eu vou fazer uma leitura que é parágrafo 2º, é o último parágrafo de um dos textos que tem dentro desse livro, dos muitos textos que tem dentro desse livro, que é maravilhoso, que faz parte de uma espécie de capítulo. Faz parte de um capítulo, isso é óbvio. Mas enfim. O nome do texto é O Isolamento como Dádiva. E dentro desse texto tem o parágrafo último, que é na página 215 do livro, que diz assim: apesar de ter seus aspectos negativos, a psique selvagem consegue resistir ao isolamento. Ele faz com que tenhamos um anseio ainda maior no sentido de liberar nossa própria natureza verdadeira. E provoca em nós um desejo intenso por uma cultura que combine com essa natureza. Só esse anseio, esse desejo, já faz a pessoa prosseguir. Ele faz com que a mulher continue a procurar. E se não consegue encontrar a cultura que a estimule, geralmente ela resolve criar ela mesma essa cultura. Isso é bom, pois, se ela a criar, outras que vinham procurando há muito tempo chegarão, misteriosamente um dia, proclamando com entusiasmo o fato de estarem procurando por ela o tempo todo. Bom, esse pequeno trecho, ele se conecta muito com o caminhar da Dina, né? Com a pesquisa. Porque ela queria muito encontrar a cultura, né? O que foi produzido em termos de cultura e arte pelas mulheres mexicanas. Então, vendo isso, né? Olhando dessa forma, todas nós se conectamos, né? Eu acredito que eu me identifiquei com tanto desde o princípio, né, que eu comecei a ler esse livro com a Clarissa e todas as histórias desse livro, quanto a pesquisa da Dina, porque também sou uma mulher artista e, para quem não sabe, eu também pinto murais. E, bom, aí, contando essa história e tudo mais, a proposta do mural é que no primeiro dia, após a gente conversar sobre isso, sobre a Clarissa, sobre a Dina, sobre a Aurora, sobre a Helena, sobre as outras mulheres, né? Sobre a Riso, enfim. Que cada uma das 15 participantes escolhesse uma mulher que ela gostaria de pintar nesse mural, ou uma avó, uma mãe, ou alguém que ela admire muito, ou ela mesma, ou uma das muralistas. E obviamente eu vou mostrar, né, as obras delas, algumas obras, para elas verem como eram os murais dessas mulheres. Eu não tenho como mostrar aqui porque eu não tenho impressora aqui em casa, né, não dá pra imprimir, enfim. Mas eu vou tentar colocar aqui no vídeo, enfim. E aí, também, elas podem escolher palavras ou frases e fazer um esboço. E aí, no segundo dia, né, começaria na segunda. Então, na terça-feira, no espaço cedido pela escola, um mural externo, porque é muito importante, né, ser um mural externo, até porque na história das mulheres muralistas do México, elas eram, na maioria das vezes, convidadas para pintar murais internos,
o que era, né, um tanto quanto chato, porque os homens recebiam o lado externo dos lugares, né, os murais externos, as paredes externas, enquanto elas recebiam as internas. Enfim, e aí a gente começaria na terça-feira os esboços. Eu estaria lá presente o tempo todo, ajudando, né, se precisar de escada, quais os materiais utilizar. Todos os materiais seriam fornecidos pela escola, obviamente, e ou doações, né. E durante essa semana a gente pintaria esse mural, de segunda até sexta-feira. E esse projeto, na outra semana, a ideia é que ele seja inaugurado. Por quê? Para dar visibilidade não só à história da arte e as mulheres que fazem arte, mas também como um incentivo para essas garotas que estão na escola e que têm vontade de ser artista, têm vontade de pintar e tudo mais, como um incentivo para que elas continuem a acreditar no poder da arte delas e que é possível, sim, surgirem oportunidades mas que essas oportunidades precisam ser crescentes. Bom, e aí então, depois de pintar esse mural, ele seria inaugurado na próxima semana, em todos os turnos, né? Os professores na hora do recreio poderiam estar junto, né, comigo, enfim. E a gente apresentar o mural ou conversar com os alunos sobre o porquê que foi pintado um mural, a importância da visibilidade das mulheres, essa questão de equidade, né, sobre os sei que é um assunto bem amplo, mas com alguns adolescentes e pré-adolescentes já dá para conversar sobre os feminismos, né. Então acho que seria bem importante para a escola e daria muito conteúdo para ser trabalhado durante todo o ano, né? E acredito também que essas garotas, essas jovens, elas se sentiriam muito felizes por colocar e fazer parte da história. Então, depois de pintar o mural, que ficou lindo, maravilhoso, eu acredito que essas meninas, essas garotas, elas se sentiriam muito bem, muito felizes e realizadas pelo convite, por fazer parte, por pintar, escrever sua história, né, de certa forma. E talvez seria o primeiro mural coletivo de mulheres na nossa cidade, né, porque não conheço nenhum mural aqui pintado por mulheres. E é isso. Acho que ficou legal a atividade. É um projeto de artes. Eu vou disponibilizar o PDF para quem quiser ler também. Se quiser fazer sugestão, se quiser, né, contratar para fazer o projeto de pós-pandemia, quiser fazer o convite e tal, estou à disposição. E é isso. E eu fiz um desenho. Um desenho que poderia ser esse projeto. Olha, tá escrito ali: queremos justiça social e equidade. E aí eu coloquei com Cate, capa e as mulheres, né? Com feminismos plurais. Feminismo plural. E é isso. Valeu, galera. Beijos.